O choro de Felipe Bastos, a emoção do ex-jogador do Vasco com a goleada do último domingo em cima do Santos por 6-0, histórica. Sem nenhuma dúvida, uma goleada histórica. É o assunto do vídeo de hoje. A galera gosta muito de debater esse tema, né? Como as emoções elas afloram, como se lida com a emoção que o futebol proporciona, se às vezes se exagera, se não há exagero algum em derramar lágrimas. Eu vou falar sobre esse assunto, que já foi amplamente discutido aqui no canal em outros contextos, mas antes, dá um like do vídeo aí, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 420 mil inscritos por aqui. Vou falar da Golcase. Última semana do desconto em dobro. Última semana é a sua oportunidade de dar um presente ou de comprar para você uma linha licenciada de produtos de futebol, uma linha licenciada dos grandes clubes do Brasil, então você vai estar ajudando o seu clube e levar para casa produtos incríveis ou presentear o seu pai, a sua mãe, seu filho, alguém que você ama, seu marido, sua esposa, com os presentes incríveis da Golcase. Eu tava dando uma olhadinha aqui, ó, a garrafa Fresh mais o copo Vibe. A Golcase liberou esse kit, é a garrafa Fresh 950 ml, mais a base de silicone, mais o copo Vibe por menos de R$260. Tudo isso nesse kit, Macorg, que são os últimos dias. As capinhas também continua a promoção. Você paga uma, leva duas. Cada capinha sai por menos de R$25 com o cupom. Então aproveita, eu deixo na tela aí o cupom GOLJORGE, que te dá esse desconto no site da Golcase. Link na descrição também e no comentário fixado. Golcase, parceira do canal do Jorge Igor. Bom, o Felipe Bastos ontem participou do Seleção Sport TV e se emocionou bastante, né? Depois que foi falado ali sobre o texto que o Lédio Carmona postou ontem, e esse texto ele serviu como base até para o meu comentário inicial do vídeo de ontem. Galera, não deixa o rival encher o saco, até o Lédio usou esse termo, né? Não enche o saco. Não deixa o rival encher o saco, não deixa o rival desmerecer a tua vitória, diminuir o feito do domingo, não se importa com isso. Ah, ganhou título, ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial por acaso? Não, não ganhou, mas foi um resultado histórico que tem que ser comemorado, saboreado, e o texto do Lédio foi muito nessa linha, um texto muito forte, muito contundente. E aí o Felipe Bastos ele se emociona ao tocar no assunto, começa a chorar ao vivo, né, traduzindo ali tudo aquilo que o resultado de domingo provocou nele, na família. Ele fala dos filhos, os filhos são vascaínos, ele até brinca, né? Mandei meus filhos para a escola com a camisa. Ah, mas pode? Não, não pode, mas eu mandei assim mesmo. Mandei os meninos com a camisa do Vasco na segunda-feira. Então foi uma emoção muito genuína do Felipe Bastos. E aí tem várias camadas que a gente pode analisar aqui. Primeiro já discutimos isso aqui em outras ocasiões no canal. Eu, particularmente, acho muito ruim fiscalizar a emoção alheia. Acho muito ruim. Tipo o episódio de domingo do Neymar. Ah, mas aquilo foi o teatro. Cara, eu não tenho base para falar isso. Desculpa, mas eu não posso, de maneira irresponsável, acusar alguém de algo que eu não tenho substância. Ah, não, ele fingiu. A não ser que, como eu sempre brinco aqui, ele tenha feito a escola de interpretação do Wolf Maia. Eu acho que ele não fez, lá no Rio. Então, eu não posso chegar aqui e falar, não, isso aí pode ser, no caso do Neymar, uma estratégia midiática para se eximir de culpa, Tá, pode. Acredito? Não acredito. Descarto? Também não. Então eu não me meto, não posso ficar me metendo na emoção do cara, né? Ou na suposta emoção do cara. Muito bem. Felipe Bastos começa aí aquela discussão, né? Pô, foi exagero, não foi exagero, isso é pequeno clube, isso não é pequeno clube. Antes de qualquer coisa, é preciso dizer que o conceito de paixão e até mesmo idolatria, ele não é um negócio assim... não é uma ciência tão exata. Você vê muitas vezes em alguns clubes jogadores que ganharam quase nada muito expressivo, e que viraram ídolos, porque eles despertaram, de alguma maneira, um sentimento na torcida. Carisma, uma frase dita num clássico, uma atuação específica, um 6-0. Às vezes muda a trajetória do cara para sempre do clube. Aí você vai olhar no saldo e vai falar, pô, o cara ganhou um título, o cara ganhou 2, o cara não ganhou nada. Mas caramba, a torcida adorava ele. Como que você explica isso? Não é fácil de explicar, não tem como você, medir isso tão facilmente.
Como que você explica a emoção que um 6-0 proporciona às pessoas, que provoca nas pessoas? Em cada um vai bater de um jeito. Em cada um 6-0 tem um significado. Tem o torcedor que é mais empolgado e que vai dizer, né, tipo a gente falava nos anos 90, rumo a Tóquio, né? Tem o torcedor que é mais cético, que vai falar, pô, também, esses Santos aí, ó, não ganhamos nada. Aquele torcedor mais realista, pô, legal, mas não ganhamos nada. Ainda estamos perto da zona de rebaixamento. Cada um vai reagir de um jeito. E todas as formas, desde que não violentas, desrespeitosas, são legítimas. Absolutamente legítimas. E aí mais, a gente critica muito aqui no Brasil a falta de conexão, muitas vezes, dos jogadores com os clubes. Não é verdade? Pô, o cara passou pelo meu clube, não tava nem aí. O cara vestiu a camisa do meu clube, zero identificação, zero respeito com o clube. E a gente lamenta, e eu acho isso muito ruim mesmo, eu acho que é para lamentar, é para criticar. Eu acho que o jogador precisa entender que o mercado no qual ele atua envolve sentimento. Então ele precisa, além de ser um profissional, cumprir suas obrigações, cuidar do corpo, né, estar sempre no melhor nível técnico, ele precisa também falar com esse torcedor, respeitar esse sentimento do torcedor. E muitas vezes tem jogador que não faz isso, cara. Tem jogador que passa uma carreira inteira sem essa conexão. E eu acho muito bonito quando um cara como o Felipe Bastos, que acabou de jogar outro dia, o Felipe Bastos é jovem, Felipe Bastos foi campeão de Copa do Brasil pelo Vasco em 2011. E eu acho muito bonito que esse cara, ao final de tudo, ele ainda conserve esse sentimento pelo clube dele. Eu acho bonito, eu acho virtuoso que uma vitória como essa seja tão importante para ele. Porque o futebol, ele é, para muita gente, algo muito importante. Futebol é o meu ganha-pão. Se as pessoas não se emocionassem com o futebol, se o futebol não mexesse com elas de alguma forma, meu trabalho não existiria, sabe? Não teria razão de ser. Só existe porque as pessoas se conectam com aquilo, dão importância, dão peso, dão valor àquilo para as suas vidas. Então, eu acho bonito. Outra camada disso aí. Ah, o colega, o jornalista, o comentarista, o influenciador. Agora é difícil você definir a nomenclatura, né? Correta. Ah, mas ele não pode. Veja bem, ele não pode. Quem disse que ele não pode? O público vai determinar se ele gosta daquilo, se ele não gosta. Agora, querer baixar uma norma, né? Você querer vender que, não, veja bem, isto é proibido. Tanta coisa era proibida na comunicação no passado e não é mais. Não é verdade? Éramos muito mais engessados para emitir opinião, para debater, para narrar futebol, não é? Para fazer reportagem, para entrevistar. Tô nessa brincadeira há algumas décadas e vi muitas transformações acontecerem nesse sentido, na linguagem, na forma, a autenticidade. Se reclamava muito antigamente, nossa, é uma coisa muito engessada, o cara não tem liberdade, a pessoa não pode ser no ar quem ela realmente é, não pode ser genuína. Pois bem, a gente foi tirando essas amarras, a gente foi perdendo esses bloqueios e foi dando essa oportunidade para que as pessoas sejam mais elas no ar. E é bonito quando alguém é ele mesmo no ar, não é personagem. O que o Felipe Bastos fez ontem ali, claramente, não era personagem, era ele, era o sentimento dele. É honestidade com o público. Eu prefiro muito mais um gesto de honestidade com o público. Olha, eu penso isso, eu acho que, inclusive, todo veículo de comunicação, me lembro que teve um ano numa disputa presidencial que o Estadão fez um editorial dizendo, olha só, acho que era o dia ou era a véspera de uma eleição presidencial. Este jornal acredita que o candidato fulano de tal é o mais preparado, tem o melhor programa para o país e tal. Eu acho muito digno quando isso é feito. Eu até prefiro. Mas respeito empresas que pensam diferente, que não agem dessa forma. Mas eu, como leitor, eu não vou me sentir jamais enganado. O jornal jogou limpo comigo. A linha editorial dele eu sei qual é, a linha de pensamento dele eu sei qual é. Desde que essa linha de pensamento não contamine a sua cobertura, que ela não enviese a sua cobertura para um lado ou para o outro, show. Todo mundo tem um lado, galera. Todo mundo tem um time. Como vocês sabem, eu chego aqui, falo, rasgo o verbo, esbravejo, mas na hora que eu tenho que narrar um adversário, um rival, sendo campeão em cima do meu time do coração, eu vou fazer da melhor maneira possível, com o máximo possível de dedicação, de emoção, de intensidade,
por respeito ao meu público e ao meu trabalho. Uma coisa não invalida a outra. O fato do Felipe se emocionar não vai tirar do Felipe a capacidade, o senso crítico de fazer uma análise sobre um rival do Vasco ou sobre o próprio Vasco. É preciso separar as coisas. Só que a gente tem muita dificuldade de separar as coisas, porque temos um grande problema hoje na sociedade, um dos tantos, né? Não são poucos, hein? Tem muita coisa, muito dever de casa para fazer. Todo mundo tem que ter um lado sempre. Todo mundo tem que... E aí você não admite também rever uma opinião. Então, tem gente que acha assim, pô, não dá, é vergonhoso. Aí, de repente, você mostra pro cara e fala, pô, olha só, olha o contexto. Vamos rever esse posicionamento? Aqui em casa cai tudo, meu amigo, quando eu tô gravando o vídeo, é impressionante. Vamos rever esse posicionamento? Vamos. Não, o cara não tá disposto. Não tá disposto. Ninguém dá o braço a torcer. Ninguém. Vamos olhar um contexto do Vasco? O Vasco teve de 2008 para cá 4 rebaixamentos. Nós estamos falando de um clube que caiu em 2008, 2013, 2015, 2020. 4 rebaixamentos. Fora tudo mais que ele passou. Eliminações, outros campeonatos onde ele quase caiu e acabou escapando. Enfim, são anos duros. Uma SAF que não deu certo. Impressionante, né? Na minha vez, o vascaíno olhou e falou, sério? O Botafogo virou SAF, foi campeão da Libertadores. O Cruzeiro virou SAF, tá aí brigando pelo título brasileiro. Pô, eu virei SAF, a minha SAF não tinha dinheiro. A minha SAF quebrou. Teve que vir a justiça ou liminar pra tirar o cara, pra botar o Pedrinho, porque a SAF que tava aí era supostamente 171. Pô, irmão, vamos entender o contexto. O Vasco viu nesses últimos 3 anos... Flamengo em 22, Fluminense em 23, Botafogo em 24, ganharem a Libertadores da América. As outras 3 torcidas do Rio, os 3 rivais do Vasco, tiveram as maiores alegrias das suas vidas nos últimos 3 anos. Ou umas das maiores, né? O Flamengo já foi campeão do mundo, mas, pô, ganhar uma Libertadores. E o Vasco não, cara. E o Vasco tá aí, sabe? O Vasco tá deslocado disso aí. O Vasco tá desconectado disso aí. Ah, então, Jorge, isso é admitir... a pequenez do momento. Não histórica, jamais. O Vasco é um clube gigantesco. Isso nunca vai mudar. Agora, o momento é de baixa. O momento é de profunda crise. O momento é de incerteza quanto ao futuro. O momento é de noticiário policial com suposta ameaça de sequestro ao presidente do clube. É isso que o Vasco está vivendo. E aí, do nada, num confronto direto... Contra rebaixamento, fora de casa, com o Neymar em campo. Você mete um 6-0, irmão. Você vai deixar de comemorar ou de se emocionar com aquilo? Eu disse a vocês, eu tenho muitos amigos que são vascaínos e que eu sigo em rede social, acompanho, são gente próxima, gente até de família. E eu vi a felicidade deles no domingo, os caras estavam radiantes, fazendo um monte de story, indo pra rua com a camisa, ligando pro pai, ligando pra mãe, durante o jogo. Eu presenciei um pouco dessa cena durante o jogo. Cara, isso é futebol, galera. Isso é bonito, isso é o que dá sentido ao que a gente faz. Se não mexer com a gente de alguma maneira... Pô, você imagina o que é pro cara que é pai vascaíno e que viu esse cenário, o moleque dele vai pra escola e ele só vê camisa do Flamengo, do Botafogo e do Fluminense. Ano passado, por exemplo, o moleque deve ter ido pra escola e os botafoguenses tudo com a camisa lá. E ele não pode usar a camisa do time dele porque ele não tem motivo. O time dele não dá esse motivo, essa alegria pra ele. Deu no domingo. Porra, vamos aproveitar essa oportunidade, que é coisa mais legal do que isso. Eu, inclusive, no domingo, ontem eu falei sobre isso. Ontem eu tava treinando e conversando com o pessoal lá na academia. Falei, cara, você vê como é que são as coisas, né? Eu comprei em junho, quando lançou, do começo do mês, a tal da camisa azul. A nova camisa azul do Santos, em alusão ao ano de 2012, aquela passagem anterior do Neymar, camisa linda. Fui lá, me empolguei, comprei. Eu tenho pouquíssimas janelas para usar essa camisa assim. Vou treinar com a camisa hoje. Porra, meu time tomou de 6. É isso que acontece, sabe? Essa é a relação do futebol. Então, quando você tem um momento como esse, você vai extravasar. Quando o torcedor do Santos ficou super emocionado com a chegada do Neymar, quando colegas se emocionaram no ar e eu os defendi, você precisava entender o contexto. O Santos estava voltando de uma Série B. O Santos nunca tinha caído.
Santos era um dos pouquíssimos clubes do Brasil a nunca ter sido rebaixado e foi em 2023 por uma gestão irresponsável. O Santos, no momento em que anuncia o Neymar, na virada de janeiro para fevereiro, ele corria risco de não classificar no Paulista. Vocês lembram? Aí do nada chega, você fala, pô, ganhamos um motivo de esperança aqui, uma pontinha de esperança. Aí o torcedor foi lá, pegou chuva, foi na apresentação, né, se emocionou, foi legal, foi bonito. E eu defendi isso aí, eu falei, é isso mesmo, cara. Se a gente patrulhar, se a gente perder isso, nós vamos patrulhar, nós vamos podar o torcedor. Não pode, não pode nada, não pode. Vai perder o sentido isso aqui. Então, a bolha de Twitter, principalmente, do X, que é a rede social mais tóxica que temos hoje, é o pior ambiente possível para se debater qualquer assunto, qualquer tema, essa bolha sempre vai discutir de um modo raivoso. Eu te proponho um olhar menos raivoso para a história. Você pode continuar achando exagerado, tá? A gente pode divergir, tá tudo bem, Mas eu te convido a pensar no quão importante é o futebol na vida de algumas pessoas. No quanto ele mexe com o dia das pessoas. Tem gente que tem a semana arruinada por um resultado de futebol. Não deveria. Deveria lidar melhor com isso. Deveria, né, desenvolver um mecanismo de inteligência emocional. Eu me lembro que em 2023 teve matéria no Rio falando de um aumento, saiu do jornal isso, de um aumento de procura de torcedores por tratamento de psicologia, por terapia, depois daquela derrocada do Botafogo, porque a cabeça da galera virou. Entrou todo mundo em parafuso, não é possível. Aquele jogo com o Coritiba, vocês lembram desse jogo? Que o Coritiba, o Botafogo faz um gol de pênalti aos 50 e tal, na saída de bola o Coritiba vai lá e mete o gol. Aquele jogo, eu chorei de nervoso. Eu ri de nervoso. Eu comecei a gargalhar na hora que saiu o gol do Coritiba. Falei, não é possível, eu não acredito. Eu comecei a rir, a Paola do meu lado. O que é? Falei, olha o que está acontecendo. De nervoso. Eu não conseguia processar aquilo. Eu falei, não é possível, não é cabível, concebível um negócio desse. É o que o futebol faz com a gente, né? É o que o futebol provoca na gente. Então, eu acho que é legítimo. Então, te convido a olhar para esse aspecto da coisa. A emoção é uma das coisas mais bonitas, desde que não extrapole, não vire violência, como eu falei no início do vídeo, é uma das coisas mais bonitas que existem no futebol. E a gente não pode perder isso. E que bom que hoje, a galera que está do lado de cá, com o microfone na mão, ela tem liberdade para mostrar isso, para mostrar esse lado humano. O jornalismo, nunca se esqueça, é uma atividade humana. Obviamente que você tem princípios fundamentais que não devem ser quebrados, do bom jornalismo, da boa apuração, da cobertura imparcial, perfeito. Mas você é um ser humano, o teu sentimento de alguma maneira vai entrar no seu trabalho. E o julgamento o público faz. Se esse profissional consegue separar as coisas, se ele não consegue. Às vezes eu vejo muita gente criticar posturas como a do Felipe Bastos, são pessoas que não conseguem fazer essa separação. Aí é fácil entender. Por que o cara critica? Ah, o Felipe Bastos, veja aí, que coisa horrorosa. Porque ele mesmo não consegue respeitar o rival. Ele mesmo tem dificuldade de olhar para o rival e falar, pô, vi mérito aí na sua vitória, sabe? Então acontece. Então, meu abraço aqui ao Felipe Bastos, eu não conheço o Felipe, mas fiquei profundamente tocado com a emoção dele no programa de ontem. Achei muito bonita, muito genuína, o contexto explica, e é isso aí. E que a gente possa cada vez mais ter essa liberdade para se emocionar, para dizer o que a gente pensa, para ser quem a gente é. Autenticidade acima de tudo, sem nunca mentir para o público, sem nunca distorcer uma análise. É isso aí, é o que eu penso, tá? Se você concorda, eu digo sempre que aqui no vídeo, no nosso dia a dia do canal, tem vídeos que 90% da audiência concordam comigo, outros 90% da audiência estão, tipo a torcida jovem do Santos Domingo, estão de costas pro canal. Enfim, né? Deixa a sua opinião nos comentários aí, mas é do jogo. Boa terça-feira para todo mundo, like do vídeo, se você ficou até o final, juízo e tchau!